Olá, primeiro ano! Bom dia, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de redação, tá certo? Estamos aqui ainda estudando sobre o elemento da descrição, tá bom? E a gente estudando a descrição dinâmica, tá certo? Eu vou corrigir o exercício que eu deixei para casa e então dou continuidade ao nosso exercício, ok? Pois bem, vamos lá. O exercício aqui que eu deixei, o livro tem algumas respostas que são sugestão, porque é difícil deixar a resposta completa da letra, mas tem outras que são mais precisas, ok? Bom, nessa daqui o que é um engenho? Engenho é um estabelecimento agrícola onde se produz açúcar, também a máquina de moer o açúcar, chamada de engenho, tá? Dê um título ao texto que antecipa o tema. Uma sugestão que o sujeito deu foi a chegada da cheia no sertão, mas se você pensou num tema diferente, compartilha com a gente. Duas passagens do texto nas quais se percebe que o narrador... Esse aqui eu respondi. Esse eu respondi na aula passada. Coleante, né? O significado de coleante. Essa comparação associa o fio d'água que aponta uma cobra destacando sua rapidez espantosa e coleante. Sinuosa, que se move em zigue-zague. Coleante. Outro elemento do trecho era a ideia de ação, o verbo apontava. No fragmento seguinte, transcreva as palavras que expressam movimento. Correndo, né? Expressa movimento. Cadê? Quando passava arrastando e a vista alcançava. O barulho das águas crescia em ondas, nos enchendo os ouvidos. Tudo isso dá a ideia de movimento. Subiam, começavam então a descer. Faziam, nem deixavam mais se ouvir. Em quais fragmentos da questão anterior é explorada a visão? A, B e C, audição. C e E. Também deixei para casa esse exercício aqui. Descritivização da narração, ó. Aqui ele dá sugestão de como fazer, tá, pessoal? O contexto jornalístico. Um menino mal vestido que caminhava em direção ao rio ia disfarçadamente pegando objetos de quem estava distraído olhando a cheia. Contexto literário. O menino, decepcionado com as negativas daquela a quem amava, caminhou solitariamente em direção ao rio para ver a chegada da cheia. São duas opções de como você poderia ter feito o seu. Mas é claro que você deve ter feito diferente. Epistolar. Seu filho, que também caminhava em direção à cheia, afastou-se do grupo por vários minutos, desobedecendo as ordens de não se aproximar sozinho do rio. Ok? O trecho faz parte de um bilhete da professora para os pais de um menino. Então, por aí vai. Tá bom? Bom, hoje nós vamos tratar da descrição dinâmica e estática, tá bom? Eu vou ser bem objetivo, porque é um assunto tão simples, mas vamos lá. A descrição dinâmica, como a gente já viu no começo das aulas, ela puxa o movimento, né? Eu estou descrevendo ações que estão acontecendo, ela mexe com a sua imaginação, ela cria um filme na sua cabeça. Já a descrição estática, ela vai criar uma imagem, criar uma foto. Vamos ver isso com mais detalhes, ok? Observe que o fragmento lido no início do capítulo descreve com tanta força expressiva a chegada da cheia no sertão que ela se torna o grande acontecimento do episódio, porque não tem água no sertão direto, né? Então, nossa, vem uma cheia no sertão, meu Deus, isso é algo de paralisar o mundo. Ao gritarem e correrem para a beira do rio para testemunhar o fenômeno natural que se anuncia, os personagens vão ocupando o papel de espectadores da cheia, né, que se instala e inunda o lugar. Então a cheia, ela pode ver, é como se fosse um personagem na história. E ela tem muito movimento, tem muita força junto com ela. Ok? Entre os personagens está o narrador, né, cuja habilidade descritiva envolve o leitor de forma a fazê-lo testemunhar
cada movimento do objeto descrito. Então, qual foi o objeto descrito? A cheia. Então ele descreve tudo que vai acontecendo enquanto a cheia vai acontecendo. No fragmento lido, o objeto não se mantém fixo, como ocorre na descrição estática. Em vez disso, ele se apresenta por meio de um movimento expressivo que é responsável pelo efeito de ação. Esse tipo de descrição, marcado pela ideia de deslocamento de processo, chama-se descrição dinâmica e, justamente pelas características mencionadas, aproxima-se do texto narrativo. Então, lembrando mais uma vez, sei lá quantas vezes foi dito isso, a descrição dinâmica ela vai descrever movimento. Repare que desde o início da descrição a chegada da cheia é animizada. Ela vai se convertendo em algo natural, em algo que possui alma, vida, por meio de elementos que lhe conferem dinamismo, principalmente pelo uso de verbos de ação. Ao colocar como sujeito esses verbos os elementos naturais, o autor do texto converte os movimentos da cheia em ações, como poderemos verificar analisando algumas das figuras de linguagem presentes no fragmento. Olha isso aqui, comparação. Um fio d'água apontava numa ligeireza coleante e espantosa de cobra. Eu estou comparando o fio d'água com o movimento de uma cobra. Note que essa comparação associa o movimento, coleante a uma cobra e assim contribui para animizar, ou seja, trazer ânimo, assim, animizar é tipo animar, entendeu? Dar vida à sua imaginação, fazer você ver a cheia chegando. Bom, encontre no texto mais 2 exemplos de comparação. Esse é para fazer para casa, tá? Outros 2 exemplos de comparação no texto que a gente viu na semana passada. Dessa vez vai dar uma metáfora. Olha só, metáfora é um tipo de comparação implícita ou subentendida. Nela, portanto, mantém-se a ideia de comparação sem que haja a presença da palavra como. Professor, você vai ter que dar um exemplo, eu sei. Da cheia correndo. Era a cabeça da cheia correndo. Então, tipo, era a frente da cheia, era a ponta da cheia. Isso é uma metáfora, tá bom? Bom, aqui você vai ter que fazer esse exercício. Eu tenho que pegar 2 trechos lá sem usar a palavra como? Não. Você tem que pegar 2 exemplos de comparação. Independente, tá bom? Metáfora é outra coisa. Repare que o uso da palavra cabeça parece aproximar da cheia de um ser vivo, de um animal, de um homem, que é reforçado pela forma verbal correndo, que indica uma ação e processo cujos agentes são seres animados. Você já fez a cheia, quase ter uma personalidade. Bom, número 2. Enquanto corre, ok? Enquanto corre, o que a cheia arrasta? Hein, pessoal? Responda essas perguntas enumerando objetos arrastados pela cheia e pesquisando o significado das palavras desconhecidas no dicionário. Lá no texto, a cheia vai arrastando coisas. O que é? Enumere isso. Tá? Exercício 2 para casa. Exercício, gente, daqui para frente, exercício. Tem ainda descrição de processo, vou mostrar hoje também. Bom, imaginando que você é narrador do texto, continue a enumeração apresentada, acrescentando a ela elementos auditivos, táteis e olfativos. Ou seja, é um exercício para você continuar essa descrição que está aqui no texto, tá bom? Também é exercício para casa, tá? Eita, professor, que o senhor hoje está animado para dever de casa, hein? Tô. Agora descreva a chegada de um temporal em plena escola, tá? Durante a aula. Pode escolher a matéria, não escolha inglês. Fazer um texto assim também, descrevendo um temporal chegando no meio da aula. Bom, descrição estática e dinâmica já foi explicado. A descrição estática ela vai no objeto parado, E a descrição dinâmica vai no objeto em movimento. Eu tenho aqui essas 2 imagens, essa imagem e essa daqui. Eu quero que você faça um texto que descreva esse, tá? E depois descreva esse aqui, um texto só descrevendo as 2 imagens. A primeira imagem é isso e isso, a segunda é isso e aquilo. Tá? E aí, qual das 2 imagens sugere uma descrição estática e qual sugere uma descrição dinâmica? Por quê?
ok? Porque a A ou a B sugere uma descrição estática e porque uma ou outra a descrição dinâmica. E o segundo aqui, na sua opinião, qual a diferença entre imagem visual, com as que você descreveu, e uma imagem criada verbalmente, por meio de palavras? Na sua opinião, qual é a diferença de uma imagem que você viu para uma imagem que você descreve sem estar vendo? É um papo bem filosófico esse aqui, pode ficar à vontade, tá bom? Pessoal, a descrição do processo, eu juro que é o último tipo de descrição que há. E é o mais fácil também. A descrição do processo é aquele tipo de descrição que ele vai descrevendo as coisas passo a passo, à medida que vai acontecendo. Como se eu fosse descrever uma receita de bolo, por exemplo. Entendeu? Quebre os ovos, ponha açúcar, bata, adicione o trigo, e etc, etc. À medida que eu vou descrevendo, esse tipo de descrição torna-se descrição do processo. É muito usado para manual de instrução, é muito usado para texto institucional, tutoriais, usa-se muito disso, tá? E você pode fazer poema também com isso. Tanto que o livro traz um exemplo aqui, Receita para fazer um herói. Olha só que legal. Tome um homem feito de nada como nós e em tamanho natural. Embeba-se-lhe a carne. Embeba-se-lhe a carne. Lentamente. De uma certeza aguda e racional, intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão. E toque-se um clarim. Serve-se morto. Receita para fazer um herói. Olha só, é um texto que dá pra você pensar aí sobre... eu ainda penso em carnaval, né? Pendão, clarim, sei lá, embriaguez. Enfim. Professor, que texto maluco, professor. Esse poema é uma paródia. Foi escrito por meio da recuperação de uma descrição do processo e receita, né? Em geral, a receita apresenta uma enumeração dos ingredientes utilizados para fazer a feitura de um determinado prato. E em seguida descreve exatamente o que você tem que fazer até que o prato fique pronto. Desde o título, percebe que o seu poema é irônico, né? Porque ele diz aqui para fazer um herói. Mas não sai herói nenhum no final. Pois ele substituiu no lugar do prato a ser realizado por um herói. Isso é o sujeito e não um objeto. Bom, aí, além disso, o herói é um tipo especial de sujeito, caracterizado pela capacidade de realizar ações notáveis, de ser admirado por elas, né? Repare que no poema o sujeito não é ativo, mas passivo, ou seja, o jeito de fazer ele é feito, como se percebe pela presença de verbos imperativos, que servem para dar ordens ou conselhos que levem alguém a praticar as ações. É um texto zoado. Bom, exercício para casa também. Identifique o ingrediente utilizado na receita para fazer o herói. Em seguida, encontre um adjetivo que resuma como é esse ingrediente, de acordo com o texto. Segundo, além de torne-se um homem, que outros verbos imperativos existem no poema? Terceiro, identifique os versos do poema que mostram como um homem comum pode se transformar em herói. E quarto, a partir da questão anterior, comente com seus colegas a razão pelo qual o poema apresenta uma concepção irônica do heroísmo. E o quinto, observe que enquanto na descrição de Cheia há uma animização do objeto, na descrição do herói, na descrição da Cheia há uma animização do objeto, né? A Cheia é um ser que não é vivo, mas ele torna vivo nas palavras. Na descrição do herói, o sujeito ironicamente se converte a um objeto. É um homem, mas ele vai perdendo toda a vida, né? Indica o verso do poema que apresenta o herói como algo inanimado, sem vida, sem movimento. Também fazer em casa, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Essa foi a aula de hoje. Encontro vocês na próxima semana. Saudades de vocês, tá? Um grande abraço. Goodbye.